Então, boa noite de novo para todo mundo. Eu também queria deixar claro que esse estudo é dedicado à memória do nosso glorioso Chico, o Francisco Gomes da Silva, que infelizmente nos deixou, cuidou de todos nós lá na CIB por muito tempo, cuidou da sinagoga com muita boa vontade. Sempre que a gente tinha o estudo presencial lá, todo mundo que ia lá sabia do café. O café estava sempre pronto, quentinho, quando a gente chegava lá. E tudo graças ao Chico, né? Então eu queria agradecer muito ao Chico por tudo que ele me ensinou, por tudo que ele. Todas as histórias muito interessantes que ele me contou e por toda a boa vontade que ele teve comigo esse tempo todo, sabe? Foram 23 anos, se eu não me engano, de trabalho pela, pela CIB, pela Comunidade Judaica de Brasília. Eu espero que Hashem proteja a alma dele agora que o sofrimento dele aqui acabou, né? Então, que vamos sentir saudade do Chico. E é isso, Baruch Dayanayim, eu queria de novo dedicar. Hoje que, de novo, eu vou falar de um assunto que me chama muita atenção. É, é especial, porque toda vez que eu ia rezar, a gente vai falar de tefilá hoje, e toda vez que eu ia rezar nos tempos normais, que eu ia rezar de manhã lá na CIB, o Chico tava lá, a gente às vezes tomava um café junto, trocava, batia um papo, né? E eu espero que a família fique bem também com a perda do Chico, aí, porque a família da CIB vai sentir falta. Então vamos começar, né? E eu vou começar com a minha ambição de hoje. Eu vou tentar discorrer sobre. Vamos tentar lidar seriamente com três questões básicas, mas muito fundamentais, né? A primeira seria. É, é, a primeira pergunta é a mesma pergunta que a lagarta fez para Alice quando a Alice entrou no País das Maravilhas, que é uma pergunta muito interessante, que é quem é você, né? No nosso caso vai ser quem sou eu, não eu, Matias, eu, cada um fazendo a própria pergunta, né? Então, quem sou eu ou quem é você? A segunda vai ser, de novo, a gente tem pouco tempo aqui, eu não vou entrar em grandes detalhes, mas a gente vai abrir a discussão, vamos dizer assim. A segunda pergunta é qual que é a grande essência da tefilá? Qual que é a grande essência da reza? Quando eu falo de tefilá, a gente fala especificamente da Amidá, que é aquela Shimon Esrei, que é aquela reza que é o ponto alto das nossas rezas em geral. Né? É o cume da montanha espiritual que a gente sobe todo dia, toda vez que a gente vai, seja no Shaharit, seja na Mihá, é o ponto alto da reza. O que é a Amidá? Né? E a terceira pergunta é a pergunta feita pelo Lamhal, que é no Derech Hashem, que ele pergunta como que funciona Teshuvah? Como que funciona esse processo de arrependimento dentro do judaísmo? Como que o que é que isso como que isso funciona especificamente? Como funciona o processo? Qual é o sentido desse negócio existir? Tá? Então, de novo, as perguntas. Quem sou eu? Quem é você? Qual é a essência da Amidah? E como funciona o processo de Teshuvah? Essas três perguntas surgem a partir de um pequeno trecho da Parashá dessa semana, de Mishpatim, né? Que é esse trecho que eu botei para vocês logo no comecinho, aí no 1, que é quando Hashem, lembrando que Mishpatim são leis, né? São regras que você deve cumprir. Então, uma série de regras, e uma delas é essa: dinheiro emprestarás a meu povo, ao pobre que está contigo, e não serás duro com ele como credor, e não porá juros sobre ele. Todo mundo já deve ter ouvido essa passagem, mas o que vem depois é o que interessa pra gente. Se tomares em penhor a vestimenta de teu companheiro, até o pôr do sol devolverás. Ou seja, se você não confia na pessoa que você emprestou dinheiro, você pega a roupa dele como garantia, só que você tem que devolver. E se você não devolver, o que acontece? E aí Hashem vai deixar claro logo em seguida. Ele fala, pois essa é sua única coberta, túnica para sua pele, em que se deitará se você não devolver, né? E quando clamar a mim, eu escutarei, porque sou misericordioso. Ou seja, se você não devolver essa pessoa passar frio, passar dificuldade, porque você não confiou nela, a tendência é que Hashem escute a prece dessa pessoa.
E aí, a minha pergunta, a pergunta que vai surgir é, como que ela clama, né? Quando ele fala assim, quando clamar a mim eu escutarei. Como que é? Qual o sentimento que tem nesse clamor? Não parece ser um sentimento muito bom, inicialmente, né? Parece ser um, um sentimento de dificuldade. Se a gente levar ao pé da letra essa história, ele tá passando frio, ele tá passando muita dificuldade. E parece que ele vai clamar com um certo desespero, né? Até que vem o Vilna Gaon, Nader Eteliarro, e explica essa passagem, talvez de um jeito incomum. Vamos lá. Ele diz assim no 2: Hashem diz que ouvirá, pois sabemos que as rezas devem ser expressadas com simcha, com alegria. E se somos capazes de rezar com simcha, então nossas preces serão aceitas. Tá, simcha. É isso que a gente citou desespero antes, mas o Vilagão fala, não, que ele tá quando ele clama, ele tá clamando com simcha, ele tá clamando com alegria. É como se Hashem e o que o Vilagão tá dizendo aqui é que é como se Hashem estivesse dizendo que esse é o tipo de reza que ele quer ouvir, né? A reza com alegria, a prece com alegria. E como que pode a pessoa desse pasuk tá tendo esse clamor com alegria? De onde que vem isso, né? Como é que ele pode dizer uma coisa dessa, sendo que o contexto aqui parece bem claro ser um contexto de desespero, né? Então, como é que ele pode fazer? Como é que ele pode falar isso? E aí, o Vilna Gaon, ele tá dizendo que por causa dessa alegria existe essa promessa de ouvir o clamor, tá? E por que que a pessoa nessa situação ficaria alegre, né? Não tem nada a ver, né? Ele não tem nada. Ele já é pobre. Aí tiraram a única roupa que ele tinha. Como é que isso é possível, né? Então a resposta vai parecer simples, mas na verdade ela não é tão simples assim, como quase tudo, né? O sentimento de simcha, nesse momento de desespero, é sentir que Hashem tá te ouvindo e tá do teu lado. É uma espécie de um paradoxo. O momento não deixa de ser um momento de desespero, mas existe esse afago, vamos dizer assim, né? Mesmo que pareça sozinho, mesmo que você pareça que você não tem mais nada, que você tá sozinho, aparentemente surge um paradoxo aqui. Eu não tenho nada, mas eu tenho tudo ao mesmo tempo. Porque se a gente tá do meu lado, né? Então é possível a gente chorar desesperadamente e ter simcha. Vários grandes sábios citam essa ideia. Se você quer uma coisa muito, pede até você chorar. Mas ainda assim o Vinagão tava dizendo, não, pera aí. Que ainda tem uma alegria nesse negócio. Né? E aí eu vou fazer. E não só isso, né? Quando você sente isso, o que Hashem tá dizendo? Que ele vai aceitar essa tefilá, que ela é real, e vai ser aceita com amor, porque, com a misericórdia dele, né? E aí eu vou ter uma pergunta que parece aleatória, mas ela é muito importante. Hashem faz tefilá? Hashem reza? A gente vai ter, pra responder essa pergunta, a gente tem que voltar um pouco, né? O que é reza? O que é a tefilá, né? Então, quando a gente... Se eu puder definir de um jeito bem simples aqui, seria você falar com Hashem, buscando amor, buscando direcionamento, né? Uma coisa parecida, né? Seria uma comunicação entre o ser humano e o Criador, né? Então, a pergunta não parece fazer muito sentido se essa é a definição de reza. Se é a comunicação entre o Criador e a criatura, como é que o Criador ele vai comunicar com ele mesmo? Como é que é isso? E a gente sabe que a Gemara tem uma citação muito interessante em Berachot sobre Tefilim. Que Hashem usa Tefilim, né? Eu vou passar... Essa passagem é bem famosa, tá aí no número 3. Berachot 6a. Rabi Avin Baravada disse que o Rabi Tzrak disse: de onde vemos que o santo, bendito seja, usa tefilim? Pois está escrito, jurou Hashem por sua destra e por seu braço poderoso. Está em Isaías, né, Shaar?
Aí ele vai explicar. Sua destra se refere à Torá, como está escrito sua mão direita, com sua mão direita, deu-lhes a lei no meio do fogo. E o braço poderoso se refere a Tefilim, pois está escrito que Hashem considerará a força a seu povo e se refere a mitzvah de Tefilim. A discussão vai ainda mais um pouco, tá, pessoal? Se vocês quiserem dar uma olhada depois, por favor. É bem interessante a discussão, mas basicamente eles vão chegar à conclusão. Depois tem a discussão do que é que estaria escrito no Tefilim de Hashem, já que no nosso tem uma referência a ele, né? Então, tem essa ideia de que Hashem usa Tefilim. Mas pode ser uma metáfora. A gente pode, é mais fácil, inclusive, a gente olhar para essa situação como uma metáfora. Que explica a conexão entre Israel e Hashem. Isso seria um jeito de explicar essa conexão que existe entre os dois, né? Mas a ideia de rezar é um pouquinho diferente, né? Ainda mais se a gente considerar essa definição que a gente deu no começo agora. Mas a Guemará discute essa ideia também um pouco mais para frente, né? Na DAF 7a, em Berachot também, no número 4, tem aí a discussão sobre isso. Rabi Yohanan disse em nome do Rabi Yossei: de onde é derivado que o santo, bendito seja, reza? Pois está escrito: eu os conduzirei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Isso também está achado. E aí a Gemara faz a conclusão mais lógica. Ele tá falando, o verso está falando, não está falando da casa de oração deles, da casa de oração do povo, está falando minha casa de oração, casa onde eu oro, certo? Mas sim da casa da minha oração. Por isso vemos que o santo, bendito seja, reza. E a Gemara pergunta: qual é a reza de Hashem? O que ele fala quando está rezando? E aí o Rav Zutra Batuvia disse que Rav disse então, ou seja, Hashem diz o seguinte: que seja da minha vontade que a minha misericórdia supere a minha fúria, e que a minha misericórdia supere os demais atributos, e que eu vá em direção aos meus filhos com o atributo da misericórdia, e que diante deles e que eu entre diante deles além da letra da lei. Tá? Então, o que é isso? O que é? Como é que isso é considerado uma reza? É meio estranho, né? A gente fala que a misericórdia de Hashem, que seja da vontade de Hashem, que a misericórdia dele seja maior, por exemplo. A gente fala isso, mas como é que isso é uma reza? Tá? E aí eu vou ter que... A ideia aqui é qual que é a essência do que a gente chama de tefilá. Qual que é a essência da reza? E aí o Mabit, que é o Rabbi Moshe Mitrani, que ele é do século XVI, no livro Beit Elohim ele escreve no capítulo sobre tefilá uma coisa muito interessante. Eu não botei tudo, eu botei só um pedaço pra gente poder discutir um pouco aí a questão. No número 5. A tefilá é um ser humano pedindo para Hashem algo que vai além da sua capacidade de ser humano, né? E a Gemara em Berachot 32a nos ensina que a reza tem 3 partes. Se vocês olharem a Amidá segue essa lógica, tá? Exaltação, as três primeiras Berachot da Amidá são exaltando Hashem. Pedidos, que é a grande maioria da Amidá, o meio todo, o miolo todo da Amidá é esse. São os pedidos. E os agradecimentos, que são os 3 últimos pedaços da Amidá também. Exaltamos Hashem como uma meditação. Tá? Diz o Mabit. É uma forma de entender que ele é quem pode nos guiar e tudo o que pedimos só poderá vir dele. Ou seja, uma forma de você entrar a primeira parte da Amidá é para você entrar botar na tua cabeça o que você vai pedir, como é que funciona esse pedido, certo? Então a primeira parte da Amidá serve para isso. E aí vamos pular para o final. Por que agradecer no final? Como diz a Gemara em Berachot, em 34a. Assim como um servo recebe a recompensa de seu mestre, a gente também tem que agradecer, né? Então, temos um entendimento simples, diz ele. O objetivo é pedir tudo para Hashem. O objetivo de pedir tudo para Hashem não é para obter absolutamente tudo que queremos, mas sim para melhorar nossa proximidade com o Criador do Universo, e por isso agradecemos. Tá? Então, o que é meio estranho, né? Porque a gente acabou de fazer nossos pedidos, né? Quando a gente fala assim, a gente fala dessa parte de agradecer no final,
A gente acabou de fazer nossos pedidos e a gente ainda não recebeu. Como é que a gente está agradecendo? E aí ele respondeu já, né? Em vez de parecer presunçoso, que a gente vai receber com certeza o que está acontecendo. Não. Aqui tem uma coisa muito séria. A gente está agradecendo pela oportunidade de melhorar a relação. E, às vezes por coisas que já vieram também, né? Então, é claro que eu quero o que eu estou pedindo, né? E o Rabbi Haim Rosenfeld costuma dizer assim, ele conta uma história muito engraçada dele indo pra reza mais cheia, né? Era o único horário que ele tinha pra rezar, ele e alguns alunos estavam indo pra reza mais cheia lá na sinagoga deles, na menina mais cheia. E eles não conseguiam achar uma vaga. E aí ele começa a falar, Hashem, a gente achar uma vaga, pode ser longe. Aí um dos alunos fala, não, tem que ser na entrada, porque senão a gente vai chegar atrasado. Aí ele olhou pro aluno dele e falou assim, você tem razão, na entrada. Deu um minuto, eles deram a volta, passaram na frente e acharam uma vaga, né? Então assim, é claro que a gente quer o que a gente tá pedindo. E você pode pedir coisas pequenas, não tem problema, né? Mas se Hashem dissesse, saiba que mesmo que você peça com toda a kavaná, com toda a vontade, com toda a intensidade que você tem, tal coisa eu não vou te dar. Você vai parar de pedir? Né? Você tem que parar de rezar, por exemplo? Não, né? Porque se você continuar, você pode se aproximar e às vezes até entender por que aquilo não era pra você. Por que aquilo você não vai receber. Né? Porque no fim das contas, tem algo. Se Hashem conhece tudo, ele conhece até você melhor que você mesmo. Então, você pode entender o que você tem que começar a buscar e pedir a partir daquele momento. Né? Então, já que não é só sobre o que a gente quer, a reza, mas também, e talvez mais importante, seja essa proximidade, essa relação com Hashem, sendo como o objetivo da reza, essa meditação que ele chama no texto original de meditação, é como se fosse uma meditação de Mussar, uma meditação para você entender o que está acontecendo, para você se colocar no seu lugar. É entender que não é só aquilo que você quer, mas sim a ligação com Hashem. Né? Então a gente agradece não só pelo que a gente está recebendo, mas pela chance de se aproximar. E isso ajuda a gente a entender o passuco da Parashá. Porque o cara tá clamando, a pessoa que tá com dificuldade não tá clamando só para receber, para ter uma vida um pouco melhor, mas também para poder se aproximar mais, né? Então, mesmo com a dificuldade, ainda assim é possível você pedir a partir de uma fonte de simcha, a partir de uma fonte de alegria. E essa é a alegria que o Mabit está falando aqui. A alegria de você poder se aproximar de Hashem, mesmo com todas as necessidades que você tem. Parnassá vai ser, a Hashem vai ajudar? Vai. Mas você tem que pedir. Mas se toda vez que você pede, você vai se aproximando mais e você vai entendendo uma série de coisas. Né? Então, como é que Hashem responde? Hashem responde isso. Hashem responde, eu tô aqui. Eu tô aqui para te responder. Né? Lá em cima de novo, no 1. Eu escutarei porque eu sou misericordioso. Eu tô aqui, você não tá sozinho. Né? Então, quando a gente reza com todo o foco, com toda a kavaná, com toda a nossa alma, que talvez seja a mitzvah diária mais complicada que a gente tenha, uma mitzvah contínua mais complicada que a gente tem, porque rezar com kavaná, rezar com muito foco é muito difícil, né? O Rav Norcom de Bratislava, ele diz o seguinte, ao rezarmos com força, com cor, né? E sempre que esse termo cor é citado nesse contexto de reza, a gente fala de kavaná, né? Isso fará a nossa emuná, né? Nosso entendimento de Hashem mais claro. A nossa emuná vai ficar mais clara, a nossa emuná vai ficar mais fácil, vai ser mais fácil da gente entender uma série de coisas. Então é isso que ele está dizendo quanto a esse pedaço, né? Então rezar nos aproxima de Hashem. E não é só uma expressão da sua alma, não é só o que você está sentindo na hora, não é um sentimento, é uma coisa maior do que isso. Você está se aproximando, você está gerando, você está trabalhando no relacionamento, vamos dizer assim. Né? E quando a gente fala de esperança, David Amélia escreve uma coisa muito interessante. Né? Quando a gente fala de esperança, está aí no próximo, número 6, no Salmo 27. Ele diz assim, confia nele, pois fortalecerá o teu coração por depositares em Hashem toda a sua esperança. E aí é interessante a gente olhar para o hebraico aqui. Ele fala,
Keva el Hashem hazak, vayametz libecha, vekeva el Hashem. KV, desculpa. Então é KV, e aí depois ele fala VKV, ou seja, que ele está dizendo, confia em Hashem e seu coração vai se fortalecer para que você confie mais em Hashem. Né? A mesma palavra. Tá? Eu até botei em negrito aí a segunda vez que aparece essa palavra. E aí o Malbi fala, o Malbi explica, confiar em Hashem, querer uma ligação mais forte, e assim terá mais confiança ainda. Então, é um fim em si mesmo, vamos dizer assim. Você está melhorando o teu relacionamento. Quanto mais você confia numa pessoa, mais você abre espaço para confiar em alguém, né? A mesma coisa. E por que Hashem ia querer que a gente reze, vamos dizer assim? Por que ele se importa? Principalmente considerando aquela definição que o Mabit deu, de que a gente está pedindo, é um pedido específico, de a gente quer uma coisa que a gente não consegue sozinho. Né? Então, ou seja, o que é o principal? São os pedidos. E aí eu peguei uma historinha do diário pessoal do Rabbi Yosef Yitzhak, né, que é o filho do Rabbi Shalom Dov. Ele escreveu isso em 1902. E é muito interessante a história que ele conta. Ele diz assim: por algumas horas eu aproveitei uma caminhada pelo parque. E enquanto olhava para o céu. Até que ouvi a voz da minha filha, na época de com 3 anos, Hannah, me chamando. Papai, papai, cadê você? E até esse momento, eu estava considerando o ensinamento dado por meu pai no último Shabat, explicando a resposta de Hashem para as rezas do povo. Disse meu pai, um pai que responde ao chamado de seu filho, como um pai que responde ao chamado de seu filho. Papai, papai, me responda. Enquanto eu ponderava, ouvi as palavras semelhantes da minha filha e senti como um chamado inocente de uma criança querendo algo de seu pai pode trazer tanta alegria e tanta honra. Talvez Hashem sinta, podemos dizer assim, se podemos dizer isso, algo parecido. Então Hashem quer que a gente peça tudo aquilo que a gente precisa. Né? Ele também, que nem, qual é o entendimento mais simples, o pshat da criação do mundo, vamos dizer assim. Por que Hashem criou o mundo? Por Hesed, por bondade, porque para você ser bom, você tem que ser bom com alguma outra pessoa, com alguma outra coisa. Então, tinha que ser a mesma coisa, continua a mesma ideia. Então, ele também quer o relacionamento. Não é uma via de uma mão só. Né? Então, e aí a gente fala muito daquela coisa de amar Hashem. Né? Qual é a lógica disso? Por que amar Hashem? Né? Se eu pergunto... Por que a gente ama Hashem, né, no caso? Então, se eu perguntar pra alguém, por que você ama seu marido ou sua esposa, e a resposta for uma coisa tipo, porque ele faz tudo que eu quero, porque ela faz tudo que eu quero, você vai achar estranho. Porque ninguém quer um relacionamento desse jeito. É um relacionamento meio estranho, não é um relacionamento necessariamente bom, né? Então, não parece ser uma fundação sólida. Então, se o nosso relacionamento é assim, a gente só pede porque a gente quer e quer e quer, fica difícil. E ainda assim, Davi escreve uma coisa muito interessante. Aí no próximo, no número 7, diz assim: eu amo a Hashem porque ele ouve minha voz e as minhas súplicas. Né? Então, nosso maior exemplo de bitachon, de confiança em Hashem, diz isso. Eu amo Hashem porque ele me ouve. E parece uma coisa meio mesquinha, né? Esse relacionamento tipo, o que eu ganho com isso? Essa é a base do relacionamento? Mas o Malbim explica. É uma pessoa muito mais, né? O Malbim explica o seguinte: não é por responder às suas preces, mas por ouvi-las. Não é questão de resposta, é questão de dar ouvidos ao que está sendo dito. Por saber que há uma possibilidade de conexão. Tá? E aí o nosso maior... E aí esse no fim é o nosso maior exemplo de bitachon. Não, é porque eu tenho a chance de fazer isso. Não é porque eu vou conseguir o que eu estou pedindo, é porque eu tenho a chance de pedir. Então Davi está falando que ama
por sentir a possibilidade de conexão entre ele e Hashem, por sentir que essa conexão aumenta com isso, né? E isso é confirmado em Shir Hashirim, por Shlomo, né? Shlomo diz assim, no próximo, no 8. Shlomo escreve, minha pomba que anda pelas frente das rochas, no oculto dos degraus, mostra-me a tua face e faz-me ouvir a tua voz, porque tua voz é doce. Ou seja, para responder uma das perguntas, né? E obviamente, isso é uma possibilidade de resposta, não é a única, né? Como é que a gente define a reza o que é Amidah? Pedir para Hashem aquilo que está além de nós, da nossa capacidade, não só para conseguir, mas também para fortalecer o relacionamento com ele, porque pelo próprio Shir Hashirim está parecendo que Hashem também quer ouvir. Vamos tentar ir um pouco além. Berachot 9, Berachot 5b. Foi ensinado, Abba Binyamin disse, se duas pessoas entram para a reza, e aí esse contexto aqui é importante. Aqui a Gemara está discutindo uma questão de se só sobraram duas pessoas dentro da sinagoga ou dentro do Beit Midrash, eles têm que sair juntos. Porque se a gente pensar bem na situação, dependendo de onde eles estão, não é muito bom você ficar andando sozinho por aí, né? E aí dá esse exemplo. Se duas pessoas entram para rezar, uma começa antes da hora, só tem as duas. E não esperou até que a outra pessoa termine e deixou-o sozinho, suas rezas sejam jogadas em sua face. Ou seja, tudo que você rezou vai voltar na tua cara, né? Pois está escrito, tu que joga a alma na face, deverá a terra ser obscurecida por tua causa. Ou seja, isso é tão importante assim que a terra toda tem que dar ouvido a você. Ou as rochas removidas de seus lugares, está em Yov, tá? Em Jó. Então, e aí é interessante, o Urashi explica essa porção com uma frase curta de 3 palavras. Ele fala, Neshama zu tefilá. Ele explica que a alma é a reza. Tá? A Gemara, o que ele está querendo dizer? Ele está explicando essa porção que a gente acabou de ler que parece não ter grandes relevâncias assim. Mas ele está dizendo que a essência, a Gemara está dizendo que a essência da alma é a reza, é a tefilá. E isso que é dito de Hannah no Midrash, quando a Gemara fala que ela tinha um amargor na alma quando ela reza, quando ela vai pedir pelo filho. Ou seja, a alma dela precisava daquilo, a essência dela precisava daquilo. E ela decidiu se levantar para rezar a partir disso. E quando Rachel pede para Yaakov que ela precisa ter um filho, senão ela vai morrer, tem um Midrash que fala uma coisa muito interessante, que diz que ela pede para Yaakov que reze por ela, assim como Avraham fez com Sara. É uma discussão, ela começa com Yitzhak a gente vê na Torá Yitzhak pedindo junto com Rivka para terem um filho, né? Mas aí Yaakov responde, não, mas meu pai não tinha filhos, por isso que ele fez isso, eu já tenho filhos. Aí ela fala para Abraão, não, Abraão já tinha filhos, já tinha um filho, e ele pediu. Só que aí tem uma coisa muito interessante, se você for olhar na Torá, você não vai achar essa passagem nunca. Não existe uma passagem na qual diz que Avraham rezou com Sara ou rezou por Sara. Não existe essa passagem. E aí o Maharal de Praga se incomoda com esse Midrash e pergunta, de onde é que vem isso? De onde é que vem essa noção de que Avraham rezou por Sara? E ele mesmo responde. Cadê? Ih, eu não botei aí. Bom. Ele diz assim... o Midrash Bereshit Rabbah 71.7, tá? Ele diz assim, aquilo que você que você deseja de fato é a sua tefilá. Ou seja, o Maharal está respondendo assim, ele não precisava pedir. Não precisava verbalizar aquilo, ele queria aquilo. E a gente sabe que Abraão queria aquilo. Ele não ficou quieto, ele não ficou tranquilo depois que teve Ismael. Ele continuou atrás disso, tanto que ele fica feliz quando o anjo vem falar que vai ter o filho. E Sara ri, porque fala assim, não é possível.
né? Então Avraham talvez nunca tenha expressado verbalmente essa reza dele. Mas se a ratzon, se o desejo, se a vontade estava dentro dele, se era isso que ele queria, então isso era a tefilá dele. A Neshama ser a tefilá, segundo a Gemara, significa que quando a gente quer uma coisa de verdade, esse desejo é forte, essa vontade é forte, mesmo antes de expressar o desejo, ela já é nossa tefilá. Ela já é nossa reza. Então a gente pode rezar o tempo todo, aparentemente. E é isso que Davi escreve também. Olha só o que ele vai escrever no 10 aí, isso no 10. Tachat ahavati istanuni vani tefilá. E eu, aí em português, eu botei a tradução da Sefer, mas é só pra mostrar que às vezes, né, fica faltando. Injustamente me acusaram como resposta ao meu afeto, mas eu me dedico somente à oração. Mas essa parte eu me dedico somente à oração é vani tefilá. E eu sou o tefilá. Eu sou a reza. Né? O que ele está dizendo aqui? Eu sempre tenho meus desejos muito claros. Meus desejos estão sempre aqui comigo. Minhas grandes vontades estão sempre aqui comigo. E aí eu ouvi uma história interessante essa semana passada, na verdade, sobre o Rav Yaakov Kanievsky, né? E ele foi falar com o Rav Yeheskel Sarna, que foi um dos grandes mestres de Mussar de alguns anos atrás. E ele falou, olha, eu tenho um aluno na minha yeshiva que é um menino que tem um futuro muito bom, mas ele não se adaptou à situação. Considerando que você tem um método diferente, eu gostaria que você tentasse ajudá-lo. O Rav Sarna viu um dos maiores rabinos falando pra ele isso, ele falou, eu vou tentar ajudar, posso tentar ajudar sem problema. Depois de alguns meses, ele voltou pro Rav Kanievsky e disse o seguinte, olha, eu não sei qual que é o problema, não sei se sou eu o problema, mas tem alguma coisa que tá dando errado e não tá indo pra frente. A situação não tá indo pra frente. E aí o Rav Kanievsky falou pra ele assim, tenta só mais uma vez, dá mais uma chance e vamos ver o que acontece. Se você não quiser, eu entendo, mas dá mais uma chance. E aí ele falou, vou dar mais uma chance. Passaram-se alguns meses. Essa pessoa... eles estavam estudando juntos, o Rav Yeheskel e esse rapaz, né? E ele volta pro Rav Kanievsky e diz assim, mudou completamente. Agora o menino parece que cresceu alguma coisa dentro dele. Parece que mudou tudo dentro dele. E ele começou a tentar mais e mais e mais a cada dia que passava e começou a mudar tudo. Agora eu vejo, agora ele é claro, ele entende as coisas. Isso porque toda vez que eu olhava para ele depois de certo tempo, ele estava revisando ou tentando aprender alguma coisa nova, estudando o tempo inteiro. E buscando cada vez mais entender o que a gente estava discutindo, entender o que a gente estava tentando estudar. E aí a pergunta é, quem era o rapaz? O rapaz está vivo até hoje, chama Chaim Kanievsky. Era o filho do Rabi Yaakov Kanievsky. E ele é o que a gente chama de Gadolador. Ele é o grande da geração dele. Né? Ele é um mestre de Torá. Ele é um cara que estuda a Torá inteira todo ano. Ele fecha todo o ciclo. Ele tá com 93 anos, se eu não me engano. E eu vi um vídeo dele semana passada. Ele acorda, estuda a Torá. E ele não... Fica lá no cantinho dele, fazendo as coisas. Ele é o grande posseque da geração. Então, em todos os aspectos, ele é um grande mestre de Torá. E aí é interessante ver essa descrição do Rav Yeheskel Sarna. Foi como que ele chegou lá. Não foi por puro talento ou por alguma coisa parecida. Óbvio que tem alguma coisa ali, não é normal, né? Mas foi por causa da vontade, da ratzon que ele tinha de não parar e de continuar empurrando, por mais difícil por mais pesado que tivesse o peso. A carga estava muito pesada, mas ainda ele não desistia.
E aí o Rav Eliyahu Dessler diz o seguinte, que todas as vontades que temos são nossas tefilot. Tudo aquilo que a gente quer de verdade são nossas tefilot. E aí a gente começa a amidar com uma frase muito específica, né? Que é Hashem Sefatai, Tiftar, Ufi, Yagid Terhilaterra. Né? Que é Hashem, abre meus lábios e minha boca proferirá tua exaltação, teu louvor. Né? E assim como Davi, quando a gente fala isso, a gente está dizendo, eu sou a Tefilá. Tanto que a gente termina falando que as meditações do meu coração sejam agradáveis, que esses meus desejos estejam corretos. Né? E tudo, eu tenho esse desejo de me aproximar, eu tenho outras necessidades também, mas esse desejo de me aproximar está presente aqui. Mas eu começo com o meu desejo de aproximar, depois eu peço outras coisas. Então, a alma da reza é esse desejo. Certo? Então, se o cerne da alma é a tefilá e o cerne da tefilá é essa ratzon, esse desejo real, como que Hashem reza? De novo, tefilá é ratzon, tefilá é desejo, é vontade. Então, quando a Gemara falou da reza de Hashem, ele está falando da vontade de Hashem. Qual que é a vontade de Hashem? É permitir que a misericórdia e o amor dele permeiem o mundo. Que as pessoas deixem isso acontecer. Então, voltamos para a pergunta. Quem sou eu? Quem é você? Gemara em Bava Kama 3b. Número 11. Rav disse, Mavé, isso é o homem. Pois está escrito, e responde a sentinela, está chegando o amanhecer, mas também a noite. Se realmente quiser, que é Tivayun, né, se quiser, Tivayun, deve pedir Beayun. O que isso quer dizer? A Gemara está dizendo, o homem é o ser que quer. É o ser do querer. Tá? Isso define quem eu sou? É isso que a Gemara está dizendo. O que define o que você é? O que você quer. Aquilo que você quer é aquilo que você é. Eu já contei essa história, eu não sei se foi aqui ou se foi em outra oportunidade, que tem uma das rezas que a gente pede para a chegada da era messiânica dentro da Amidá. E aí tinha um jovem que tinha feito Teshuvah, virou Bar Mitzvot, e ele falou pro Rabino dele, falou, olha, eu não faço essa reza não, da era messiânica. Aí o Rabino perguntou, por que você não faz? Ele, não, porque eu queria ter um tempo para virar um tzadik até lá. E aí eu começo a pedir, para chegar perto pelo menos. Eu sei que talvez eu não consiga, mas pelo menos chegar o mais perto possível. O Rabino veio pra ele e falou assim, se você tem esse desejo, se chegasse agora o final, você ia ser considerado um tzadik. Se esse desejo é real. Né? Então, a mesma coisa aqui. O que é que te define? É o que você quer. O Rav Hutner diz, a pessoa que estudou por anos na Yeshiva, ele dá um exemplo, né? Mas que depois do tempo se torna uma pessoa comum. Quem ele é? Né? E a pessoa que não teve nenhuma oportunidade de estudo em Yeshiva, por exemplo, mas trabalha duro todo dia e fica ansioso para os poucos minutos que ele tem para estudar a Torá ou para estudar aquilo, para estudar Gemara, o que quer que seja. Mas ele tá ansioso por aquilo. O primeiro pode até saber muito mais do que ele, dá a volta no conhecimento. Tudo que o outro fala pra ele não é novidade nenhuma. Então o primeiro sabe mais. Mas se isso deixou de ser a vontade dele, saber mais, deixou de ser a vontade dele, isso não o define mais, segundo o Rav Hutner. Quem você é depende da sua ratzon, da sua vontade. E o segundo pode não ser tão capaz de entender tudo que o primeiro entende. Porque ele ainda não teve o aprendizado necessário. Pode ser que ele estude e ele não entenda necessariamente o que ele está estudando. Pode ser que ele não consiga estudar Gemara por causa disso, por exemplo. Mas a ratzon, a vontade dele é seguir, é atravessar essas barreiras todas. É aprender sempre que ele puder. E ele está num outro nível aí.
Ele é um mensch, segundo Ravi Rutner. Ele é uma boa pessoa por causa disso. E ele vive em uma outra realidade por causa disso. Então o que me define? Aquilo que eu mais quero é o que me define. Existem infinitos fatores que estão fora do meu controle na minha vida. Sejam fatores biológicos, sejam fatores culturais, sejam fatores ambientais que sejam, né? Fatores sociais. Ao ponto de parecer que a gente não tem livre-arbítrio, né? Inclusive tem uma discussão na psicologia sobre isso, sobre a questão de livre-arbítrio existe ou não. O judaísmo não acredita nisso. A gente não acredita nisso porque o que a gente quer define quem a gente é. Então, se você quer uma coisa, se define quem você é. E a Teshuvah, como é que funciona? O que tem a ver tudo isso com Teshuvah que a gente está discutindo? O Mesilat Yesharim, o Ramchal, o Moshe Chaim Luzzatto no Mesilat Yesharim fala: não podemos não dizer aquilo que magoou o outro em determinado momento. Ou seja, ele vai explicar. Se você magoou alguém algum dia, aquilo não some, não deixa de existir. Você não tem como voltar no tempo pra dizer: eu não vou fazer isso. Né? Mas esse comentário que foi feito, ele não deixa de existir quando você faz Teshuvah. Mas quem você era pode deixar de existir se você fez Teshuvah. Se você está verdadeiramente arrependido e você vai buscar uma mudança, buscar ser diferente, aquela coisa não deixou de acontecer. Mas não foi você agora que fez. Isso não é para tirar a responsabilidade de ninguém, não. Você tem sim a necessidade de resolver a situação, de pedir desculpas, de tentar de alguma forma ressarcir a pessoa, né? Mas para fazer Teshuvah e para mudar, no caso, você tem que ter essa mudança na tua vontade, na tua ratzon, né? Então a gente tem uma mudança de identidade quando a gente faz isso. A gente deixa de ser a pessoa que a gente é, né? Não tem aquela história de atravessar o rio, o homem que atravessou o rio não é o mesmo que estava do outro lado antes de atravessar, é a mesma coisa. Então, respondendo as 3 perguntas de forma básica, é assim, né? E esse é só o começo, isso aqui é só pra gente poder pensar nisso depois. Isso é só uma fagulhazinha pra quem sabe acender um fogo depois. A definição de reza a reza é a minha vontade. Que pode ser ou não expressa verbalmente, como a gente viu. Mas a alma da reza é aquilo que eu mais quero no mundo. As minhas vontades, a ratzon, né, também são aquilo que me define. E não no passado, mas o que eu quero daqui pra frente. Esse também é o poder da Teshuvah. Que se eu mudar minha ratzon, eu posso mudar quem eu sou completamente. Que a gente possa puxar um pouco dessa força da ratzon, desse conceito de ratzon, para que a gente passe a encontrar os caminhos e que a gente possa seguir, cada um o seu caminho, com a ajuda de Hashem. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela paciência. E a gente fica por aqui.